A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é poderosa, que é gloriosa, que é viva e eficaz. E só tem o melhor para mim e para você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando no livro de Esther. Hoje já estamos quase no final. O capítulo 9 do livro de Esther. Um livro lindo, que tem uma história gloriosa, que a gente vê o poder de Deus, os livramentos e os milagres, do início ao fim. O título hoje é Deus tem a solução para nossas vidas, para seu problema, para o meu problema. Não existe nada impossível para Deus, né? Lucas 1,37 diz isso. E a Bíblia também diz, tudo é possível àquele que crê. Não olhe para o obstáculo, não olhe para a dificuldade, para o impossível, para a sua dor. Entenda, creia e tenha fé. Tudo é possível àquele que crê. Os judeus matam os seus inimigos. A gente sabe que no capítulo 8, né, depois que Amã foi desmascarado, o rei Assuero deu o anel, carimbou, para que andasse nas províncias uma documentação, onde os judeus poderiam, né, lutar para ter suas coisas, sua vida, principalmente de volta. Mardoqueu já saiu dali como autoridade, a segunda pessoa, digamos, um ministro do governo. Esther nem se fala, estava ali. Deus aceitou a petição de Esther através do seu jejum de Mardoqueu, usando o rei Assuero. Quando a gente ora, quando a gente jejua, em qualquer situação, tem vitória. No 10º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei, a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que assenhorearam os que o odiavam. Sucedeu ao contrário. Aqueles que pensavam que ia matar os judeus, tudo mudou. Porque uma palavra de Deus e o inimigo cai por terra. Uma palavra de Deus e aquela lei, aquela ordem contra ti já caiu por terra. Porque Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o nosso juiz. Porque os judeus na sua cidade, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr mãos naqueles que procuravam o seu mal. E ninguém podia resistir-lhe, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. Ninguém podia resistir aos judeus, porque Deus era com eles naquela guerra. Ninguém pode resistir, nem a mim, nem a você. Quando a gente está na presença de Deus, quando a gente está na direção de Deus, quando a nossa guerra, quem guerreia é o Senhor, como Ele diz, pelejarás por vós e vós calareis. Peleja em oração, em louvor e em adoração, e ninguém nos resistirá. Esse é que é Deus, é o nosso Deus. Aleluia! Todos os líderes da província e os sátrapas, os governadores e os que faziam a obra do rei, auxiliavam-se os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Todos se juntaram a Mardoqueu, porque o temor caiu. Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus é providência, e o temor daquelas pessoas que nos perseguem vai chegar. Vão ficar atemorizadas, assustadas, porque vão ver Deus muito grande na minha e na tua vida. Lembre-se, Deus tem uma solução para nossas vidas. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Olha que linda! Mardoqueu era grande a sua fama. Porque quando Deus quer exaltar um homem, a palavra reina. Quando Deus quer exaltar um homem, Deus faz espalhar como Ele fez naquela vida e o que Ele é naquela vida. Deus é grande nas nossas vidas. Deus é tremendo. A palavra de bênção vai ser espalhada. Porque eu e você tem um dono como tinha Mardoqueu. Glória a Deus. Feriram, pois, os judeus todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição. E fizeram dos seus inimigos o que quiseram. Veja que coisa tremenda. Aqui diz que os judeus
ganharam a golpe de espada. Fizeram com os inimigos o que eles queriam. Como é que a gente vai ganhar na espada? Da palavra. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É essa nossa espada, nosso escudo, o escudo da fé. É assim que a gente ganha as vitórias. E os maledicentes, as maldades, os malignos correm, porque vão ter temor na tua e na minha vida, porque o grande está conosco. Porque a palavra de Deus está conosco. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade já nos libertou de todo mal. E a verdade já nos libertou do maligno, das armações, da mentira, da calúnia. A verdade está comigo e com você, se a gente estiver com ela, que é Jesus Cristo. Na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Na fortaleza de Suzã, os judeus fizeram tudo isso. Nossa fortaleza é quem? Jesus Cristo. O Senhor é uma fortaleza na minha e na tua vida, como diz Salmo 91. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nada nos atingirá. Porque essa fortaleza está cuidando de mim e de você, como cuidou dos judeus, e como agiu, usou os judeus para guerrear, sendo que quem guerreava era o Senhor. Como também a Passadata, e a Dafon e a Áspide, e a porta de Adalil e a Aridata, a famosa Árica, tudo isso aqui eram os lugares que o Senhor deu, aquelas tradições, o nome daquele povo, mas o Senhor deu tudo em judeu, porque Deus é grande e Ele sabe trabalhar. Não tem grande para Deus, não. O seu inimigo para você, para mim, pode ser grande, mas com Deus ele é abatido. A Bíblia diz que Deus exalta o humilhado e abate o soberbo. Ele sabe abater. E aqui os judeus ficaram de posse de vitória. Mardoqueu e Esté nem se fala. E esse mesmo Deus dos judeus, de Mardoqueu e de Esté, é o que eu e você serve. Tem solução para a sua causa. Descanse. Os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, e o inimigo dos judeus mataram, porém os despojos não estenderam a sua mão. Os filhos de Amã morreram, porque quem apronta, quem faz maldade, infelizmente vem para ele e para os seus. Deus é o grande juiz. Deus é o Deus que faz coisas tremendas. Aí o 13 diz: então disse Esté, se bem parecer ao rei, conceda-me os judeus que se achem em Suzã, que também faça amanhã conforme o mandado de hoje, e pendure numa forca os 10 filhos de Amã. Já pensou? Esté ainda pediu que pendurasse os 10 filhos de Amã. Por que Esté fez isso? Porque aquele povo queria destruir eles. Queria destruir sem dó e sem piedade. Aí diz: então disse o rei, assim se fizesse, assim se fizesse. E publicou um edito em Suzã e enforcaram os 10 filhos de Amã. Deus é Deus. Deus faz, Deus é tremendo, Deus é glorioso. A palavra do rei ela é poderosa e eficaz. E esse rei aqui representa o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém os despojos não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa da sua vida, e tiveram descanso dos seus inimigos, e mataram dos seus inimigos 65.000, porém o despojo não estenderam a sua mão. Aqui diz que eles não quiseram nada daquele povo, só mataram. Mas a Bíblia diz que eles tiveram descanso. Tem descanso para mim e para você nessa peleja. Porque Deus está entrando com a justiça dele, como entrou aqui. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. Descansaram no dia 14 e fizeram daquele dia o dia de banquete de alegria. Descansaram, fizeram banquete de alegria. Tem banquete de bênção, tem banquete de paz, tem banquete de alegria para nós no meio da tribulação. A Bíblia diz que até a tristeza na presença do Senhor salta de alegria. E a presença do Senhor aqui era tremenda nessa guerra. Também os judeus se achavam
em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo mês, e descansaram no dia 15, e fizeram daquele dia de banquete e de alegria. Mais uma vez, dia de banquete e de alegria. Tanto no 18 como no o 17 e o 18 fala isso. Descansaram, tem banquete, tem culto e ação de graça, tem alegria e tem vitória. Aleluia! Para terminar o 19, os judeus, porém, das aldeias que habitavam nas vilas sem muro, fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria, de banquete e dia de folguedo, e de mandarem presentes uns aos outros. A festa foi tão grande, tão gloriosa, 3 dias de banquete, 3 dias de alegria, que presentearam uns aos outros. Digamos que hoje seria um amigo secreto, como fazem no Natal. Presentearam de tanta alegria, porque os inimigos deles caíram por terra, porque Deus interveio através do rei. Deus criou toda uma situação para dar vitória a Esté e Mardoqueu, o qual era perseguido por Mardoqueu, mas Amã caiu na sua própria forca. Seus filhos também morreram, porque quando Deus faz justiça, a justiça é completa. Quando Deus chega, o mal cai por terra. Quando Deus chega, tem solução para a tua vitória, para a minha vitória. Tem solução no meio da guerra e da injustiça, porque a grandeza de Deus, o poder, a providência, a justiça está chegando, e grande é o milagre. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.